capítulo de número 1. Alegria, Deus, Elias, Daniel, Deus abençoe. Jeremias, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 10. Glórias a Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 10. Aqui? Vamos embora. Está escrito: olha, ponho-te, ou em outras versões, te constituo neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruires, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Você pode dizer amém? Amém. Sente-se, por favor. Meus irmãos, nós começamos no domingo passado uma série de mensagens sobre metanoia. A maioria de vocês sabe, talvez sim, talvez não, que a nossa igreja no ano de 2024 está com esse tema: 2024 vivendo metanoia. E o que é metanoia? Metanoia é uma palavra grega que significa, um dos significados é mudança de mentalidade, mudança da forma de pensar. E eu falei na semana passada que quando a gente muda, quando a nossa mente muda, tudo muda. E usamos como personagem, exemplo de mudança de mentalidade, o profeta Jeremias. Fazendo uma rápida retrospectiva aqui, nós falamos sobre a escolha de Jeremias, como que Deus precisava introduzir na mente do profeta a certeza que ele era escolhido desde o ventre da sua mãe. Como o profeta precisava entender que ele já estava na fase da maturidade, mesmo ele achando-se imaturo, mesmo ele achando sendo criança, na verdade ele já estava pronto. A faixa etária dele era uma faixa etária de alguém que estava pronto para ter um compromisso com Deus. E ali a gente foi discorrendo. Se você não teve a oportunidade de estar aqui ou não assistiu, vá lá no nosso canal do YouTube, IMW Bela Vista. No nosso canal do YouTube, IMW Bela Vista, procura lá, 7 de julho, a data do culto de domingo passado, para você entender o que Deus falou neste lugar. Deus encerrou a mensagem do domingo passado falando que ele coloca as mãos na boca de Jeremias e purifica os seus lábios, e a partir dali eu expliquei para vocês que a mentalidade de Jeremias vai ser mudada, e o seu vocabulário, os assuntos, a mensagem, tudo vai ser mudado. E eu falei que primeiro a gente pensa para depois falar. Para mudar a minha fala, para mudar meu vocabulário, para mudar a minha mensagem, para mudar os assuntos que eu converso, eu primeiro preciso mudar a minha mente. E agora Deus vai continuar a se comunicar com o profeta. No versículo 10 a gente leu Deus falando para o profeta: eu te constituí como profeta, eu te constituo sobre as nações. Deus vai trabalhar na mentalidade de Jeremias, dizendo a ele: olha, eu te coloquei, eu te constituí sobre as nações. E qual é o significado dessa palavra constituir? É atribuir poderes a uma pessoa para que exerça determinada função, cargo e mandato. Então Deus está dizendo para Jeremias: olha, profeta, eu te atribuí o poder, eu te atribuí condições, eu te dei meios para que você exerça uma função, para que você exerça um cargo. Eu te dei autoridade. Eu vou contar até 3 e você vai dizer autoridade. 1, 2, 3. Autoridade. Eu te dei autoridade. Deus está dizendo: eu dei a você, Jeremias, autoridade sobre as nações. Eu constituí você com autoridade. Pastor, por que é importante o profeta entender que Deus o constituiu?
comportamento muda, tudo muda. Porque uma vez que você entende que você tem autoridade sobre uma determinada coisa, sobre uma determinada situação, a forma de você se relacionar com aquilo muda. Eu não sei se você conhece alguém que, talvez até tenha alguém aqui, alguém que está me assistindo, que seja militar, seja polícia militar, ou exército, marinha, ou aeronáutica, ou que tenha um cargo elevado no militarismo. Antes de entrar no militarismo, agia de uma forma, mas depois que assume uma autoridade, a forma de falar muda, a postura muda. Já percebeu isso? A maneira de se relacionar muda. Por quê? Porque a autoridade faz a pessoa compreender que ela tem domínio e poder sobre uma determinada coisa, sobre uma determinada área. Quem tem autoridade não se sente submisso. Quem tem autoridade não se sente encurralado. Quem tem autoridade não fica encurralado. Quem tem autoridade não fica com medo. Deus está dizendo para Jeremias: olha, eu vou te dar a autoridade. Você precisa entender que o Todo-Poderoso outorgou a você, Jeremias, a autoridade sobre as nações. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que a mentalidade de Jeremias precisava ser preenchida dessa realidade. E nós, cada um de nós que servimos a Jesus Cristo como nosso Senhor, recebemos dele a autoridade. Recebemos de Cristo a autoridade. Mateus capítulo 28, versículo 18, e Marcos capítulo 16, versículo 15, mostra Jesus dando autoridade. Eu vos envio 2 em 2, expulsarão demônios, curarão enfermos, pregarão as boas novas. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Em meu nome curarão enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome comerão coisas mortíferas e não fará dano algum. Deus deu autoridade à igreja. Jesus, ele disse assim: o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. Se dois concordarem acerca de alguma coisa, aquilo vai acontecer. Porque onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu vou estar. A autoridade de Deus está sobre nós. E aí eu quero que você entenda nessa introdução que existe no mínimo 3 situações que Deus nos dá autoridade. Quantas situações? 3. A primeira é na área espiritual, e essa é fácil de entender. No nome de Jesus eu expulso demônios. No nome de Jesus eu oro para alguém ser curado. No nome de Jesus eu repreendo uma ação maligna. No nome de Jesus eu declaro a vitória, a bênção sobre alguém. Então a gente recebeu de Cristo a autoridade do seu nome para agir em seu nome, para falar em seu nome, para orar em seu nome e profetizar em seu nome. Mas eu quero falar aqui de 2 áreas que Deus nos dá autoridade. A segunda é na posição em que Deus nos coloca. Na posição que Deus nos coloca, nós temos autoridade. É por isso que a
te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Agora ouça aí. Deus te deu autoridade para orar. Deus te deu autoridade para profetizar. E Deus te deu autoridade para declarar. Deus te deu autoridade para orar. Deus te deu autoridade para profetizar. E Deus te deu autoridade para declarar. Conta-se a história de um grande inventor da história da humanidade, que quando ele era criança, a professora mandou um recado para a mãe dele. Escreveu. Sabe aqueles bilhetinhos que a professora escreve? Escreveu um bilhetinho para a mãe dele. Falou assim, leva lá para sua mãe. Ele não sabia ler, tinha dificuldade para ler, levou para a mãe. Aí a mãe pegou aquele bilhete e leu. O recado da professora era: o seu filho tem dificuldade de entendimento, o seu filho tem dificuldade para ler, o seu filho tem dificuldade para aprender, e ele só vai ser útil no meio profissional, mais ou menos isso, né? Ele só vai ser útil no meio profissional em trabalhos que não vão exercer, não vão exigir uma capacidade mental. Enquanto ela está lendo, a história diz que ela começou a chorar. E aí o menino, apreensivo, vendo a mãe chorando, fala: mãe, o que está escrito nesse bilhete? Por que a senhora está chorando? Ela vira e fala assim: eu estou chorando, meu filho, porque você é um menino incrível, você é um menino inteligente, você é um menino capaz, você é um menino que vai realizar grandes coisas, você é um menino que vai chegar longe, você é um menino que vai fazer coisas extraordinárias. Ela não disse que estava escrito, mas ela usou a autoridade que ela tinha como mãe. Sabe quem é esse menino? Albert Einstein. Está me ouvindo aí, galera? Quem tem autoridade sobre o seu filho, sobre a sua filha, não é o professor, não é a professora, com todo respeito aos professores que nós temos aqui, muitos, mas não são vocês, são os pais. Não é a televisão, são os pais. Não é o youtuber famoso, são os pais. É você que tem autoridade para profetizar, é você que tem autoridade para declarar, é você que tem autoridade para dizer: diabo, no meu filho você não toca, na minha filha você não vai tocar, porque Deus me revestiu de autoridade. Deus nos deu autoridade na posição que Ele nos coloca. Se você exerce uma liderança, seja na igreja ou seja fora, Deus te deu autoridade. Autoridade para orar, autoridade para declarar e autoridade para profetizar. Quando o ministério de louvor canta aqui, eles estão revestidos de autoridade para ministrar a igreja. Quando o professor ensina na EBD, ele está revestido de autoridade para transmitir o conhecimento. Quando a intercessora ou intercessor levanta a mão aqui na quinta-feira e ora na sua cabeça, profetizando e declarando sobre a sua vida, ele está e ela está revestido de autoridade. Lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua repartição, você é revestido de autoridade. Para orar, para profetizar e para declarar. Uma história conta que uma mulher trabalhava como secretária na casa de um grande homem do exército. Ele tinha uma patente que era muito boa, mas ele sonhava em ter uma patente maior. E um dia, a esposa desse homem, conversando com essa irmã cristã, ela estava na atividade dela, limpando as coisas, e a dona da casa chegou e falou para ela assim: fulana, será que o seu Deus não pode abençoar o meu marido, para que ele possa alcançar a posição que ele deseja? Ela para o que está fazendo, se levanta, preste atenção, ela para o que está fazendo, se levanta e fala de igual para igual. Por quê? Porque na hora que ela está fazendo ali, é a funcionária.
Mas na hora que ela se levantou para falar, é a profetisa. E quando entende a autoridade, o comportamento muda, a fala muda e a postura muda. Tem muita gente que fala assim, o pregador, tem muito pregador que me imposta a voz, que muda a voz. É porque está revestido de autoridade. Então a pessoa às vezes é tímida, a pessoa às vezes não sabe falar direito, mas quando sobe nesse altar, a autoridade vem sobre ela e ela fala como um leão. E repasse-o, levantar a súria. E aí a mulher se levanta e olha para ela e fala para a senhora assim: eu vou orar, meu Deus, para ver se o Senhor vai abençoar ele. E aí a história diz que ela ora umas 2 semanas e meia mais ou menos. Quando passa o período, Deus fala com ela. E ela, quando chega no trabalho, a senhora ansiosa, quase todo dia perguntando: e aí, seu Deus falou alguma coisa? E aí, seu Deus falou alguma coisa? E aí? Deus não falou nada, Deus não falou nada, Deus não falou nada. Até que chega o dia em que ela fala assim: dona fulana, Deus fala comigo. Falou. E o que ele disse? Assim diz o Senhor. Ele não somente chegará a essa posição, como Deus o elevará ainda a alturas maiores. Ele chegou numa posição 2 vezes maior do que ele queria. Por quê? Porque alguém naquele lugar, trabalhando, mas entendeu que estava revestido de autoridade. Ô gente, o Senhor te constituiu sobre aquela casa, o Senhor te constituiu sobre aquele quintal, o Senhor te constituiu sobre aquele condomínio, o Senhor te constituiu sobre aquela loja. Espírito de briga, de dissensão, de facção, de fofoca, de inveja, tem que bater em retirada, porque Deus está levantando os profetas. Eu te constituí. A autoridade, ela é espiritual, a área espiritual. A autoridade é para as áreas que Deus nos coloca. Precisamos exercer. Terceiro, nós temos a autoridade dada por Deus sobre a nossa vida. Diga: Deus me deu a autoridade sobre a minha vida. Não diga isso, sobre a minha vida. Pastor, isso é óbvio para alguns, mas não para outros. Porque tem gente que deixa outras pessoas governar a vida dela. Tem gente que deixa outras pessoas governar a vida dele. Só faz se tiver opinião de A, opinião de B, opinião de C. Está sempre sendo conduzido por alguém. Não tem opinião, não tem decisão, não tem escolha própria. É sempre influenciado por alguém. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, você que está aqui e você que está me assistindo: Deus te constituiu, Deus te outorgou, Deus te atribuiu de poder e de autoridade sobre a sua vida. Nessa noite, Bela Vista, Deus está dizendo: Ele é o rei, mas quem governa a sua vida é você. Ele é o rei da sua vida, mas Ele te constituiu como governador da sua própria vida. Aleluia! Deus pode usar e usa. Deus usa o pastor para falar com você. Deus usa o homem de Deus e a mulher de Deus para falar com você. No entanto, o maior profeta da sua vida é você. O maior profeta da minha vida sou eu. Deus quer que eu e você entendamos que Ele nos deu autoridade para governar a nossa vida, para governar áreas da nossa vida. Porque tem muita gente que a vida está uma bagunça, tem muita gente que a vida está uma confusão só, e Deus está dizendo: eu te constituí com autoridade para você colocar no lugar o que está fora do lugar, para você ajeitar o que está confuso e o que está bagunçado. Coloca para mim, por favor, Daniel, Provérbios 23, 7, para você acreditar no que eu estou falando. Provérbios 23,
7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Vamos ler isso no 3, hein? 1, 2, 3. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. O que o proverbista Salomão está dizendo? Assim como o homem pensa acerca de si, assim ele é. Quem está falando isso não é um palestrante motivacional. Quem está falando isso não é um coach. Quem está falando isso não é um mentoring. Quem está falando isso é Salomão. Ele está dizendo, olha, a maneira que você pensa acerca de si, assim você é. Por quê? Porque você é o maior profeta da sua vida. Você precisa aprender a profetizar para si mesmo. Oh meu Deus. Porque tem hora que o pastor não vai estar perto de você, tem hora que a líder de intercessão não vai estar, o presbítero, o amigo, o líder, o crente mais cheio do Espírito Santo, que você acha que é, ele não vai estar perto de você, ela não vai estar perto de você, e é você que vai ter que profetizar, é você que vai ter que declarar, é você que vai ter que orar. Coloca aí, Daniel, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Coloca aí, por favor, Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Sabe o que Salomão está dizendo? Você precisa ter sabedoria para usar as suas palavras. Você já viu aquela pessoa que é dura com ela mesma? É muito benevolente com os outros, mas consigo são palavras duras. Deus está dizendo, eu vou mudar o seu vocabulário acerca de você mesmo. Você vai mudar a sua forma de pensar acerca de si. Porque você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus pensa acerca de você. E você vai começar a introduzir isso na sua alma e dizer, Deus, eu profetizo sobre a minha vida, que o Espírito Santo está sobre mim, que aquilo que o Senhor tem para mim, eu vou viver. Eu profetizo e declaro, meu Deus, sobre a minha vida, que tudo aquilo que está diante de mim, ainda que seja contrário, eu não vou retroceder, eu não vou desistir, eu vou continuar caminhando na tua presença. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Não é ninguém que fala isso para ele, é ele que fala para ele. É Paulo dizendo para Paulo, Paulo, você tem que olhar para frente, você tem que caminhar, você não pode desistir. Está na hora de você parar de reclamar, está na hora de você parar de murmurar, está na hora de você parar de usar a sua boca para falar coisas negativas e começar a usar a palavra de Deus para ser instrumento de Deus na sua própria vida. Você pode aplaudir o Senhor? Diga comigo, autoridade. Mais uma vez, autoridade. Constitui você, Jeremias, sobre as nações. Eu te dei autoridade. Autoridade está aqui. O meu nome é Jeremias 1:10. Jeremias 1:10. Capítulo 1, versículo de 2. Te constituí, eu te pus, ponho-te esse dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derrubares, destruires, arruinares, edificares e para plantares. 6 verbos. Quantos verbos? 6. Mais fortes. Quantos? 6. Deus está dizendo para Jeremias, eu estou te dando uma autoridade profética sobre as nações para desfazer e fazer. Não é fazer e depois desfazer. É desfazer primeiro
glória. Deus está constituindo ele como alguém que vai ter autoridade para no mundo espiritual desfazer algumas coisas e fazer outras. Essa autoridade Deus está dando para ele fazer. E a mentalidade dele precisa estar compreensível para isso. Porque quando estamos revestidos de autoridade e entendemos que estamos revestidos de autoridade, a nossa forma de falar muda, a nossa postura muda e o nosso comportamento muda. Então Jeremias precisava compreender que Deus estava dando a ele uma capacidade para desfazer e fazer. E essa autoridade ele também deu a nós, para desfazer e fazer. Por que primeiro desfaz, para depois fazer? Porque estava tudo ruim. O povo estava na corrupção do pecado. Os sacerdotes estavam corrompidos. Os profetas só falavam mentiras. O reino de Judá estava longe de Deus. E o povo estava na idolatria. Estava tudo ruim diante de Deus. E as reações? Pior ainda. Porque se na casa de Deus a coisa está difícil, fora então está pior. Então Deus está falando, você vai começar desfazendo. Para depois você fazer. Se você vai comprar uma casa, ou já comprou uma casa, que ela está muito ruim, você pensa assim, poxa, o dinheirão que eu vou gastar para reformar isso aqui, é melhor fazer o quê? É melhor fazer o quê? É melhor fazer o quê? Destruir, derrubar e fazer outra. Deus está dando a ele uma capacidade. E Deus deu a nós também a capacidade de arrancar, a capacidade de destruir, a capacidade de derrubar, de arruinar, de construir e de plantar. Aonde, pastor? Na nossa vida. Porque nós somos o principal profeta da nossa vida. Então Deus nos deu a autoridade sobre a nossa vida para arrancar, para destruir, para arruinar, para derrubar, plantar e edificar. E aí, eu quero que você tome bastante a sua atenção, porque o Espírito Santo nos conduzirá neste momento a um entendimento e uma reflexão. Porque, com todo respeito a você que está aqui, a quem está me assistindo, existe área nas suas vidas, existe área na nossa vida que precisam ser arrancadas. Existem outras coisas que precisam ser derrubadas. Existem coisas que precisam ser destruídas. Existem coisas que têm que ser desmoronadas, arruinadas. E o que é? Vamos pensar. Que o Espírito Santo te conduza nesse momento, com toda sinceridade, irmão. Você não vai falar, você vai pensar, vai analisar, vai fazer um autoexame. E o Espírito Santo vai te mostrar. Não resista à ação do Espírito de Deus. O que você precisa arrancar da sua vida? O que há na sua vida que precisa ser arrancado? Talvez aquela amizade, talvez aquele relacionamento de namoro nocivo, de alguém que te agride, de alguém que te encurrala, que te aprisiona. O que você precisa arrancar? Algum tipo de pecado escondido? Algum tipo de sentimento pecaminoso? O que você precisa arrancar desse dia da sua alma, da sua vida? Algum ensino errado? O que você precisa derrubar? Crenças que te aprisionam. O que você precisa derrubar? Conceitos que foram feitos na sua mente. Ensinos do seu pai, da sua mãe, ensinos de alguém que te criou, ensinos de alguém
pessoa que você guardou até hoje? Pastor, ninguém ouve segredo, eu sei, mas tem gente que guardou. Será que é aquela foto que você tem que queimar? Será que é aquele vídeo que você tem que destruir? Mas certa vez eu estava num lugar e eu estava conversando com uma pessoa e o Espírito Santo no meio da conversa me conduziu e eu falei assim: olha, você precisa destruir alguma coisa na sua casa. E contei a experiência de uma outra situação em que uma mulher tinha guardado uma carta de um ex-namorado que ela era apaixonada por ele. E Deus revelou que ela precisava destruir, porque aquilo estava sendo uma brecha para Satanás agir no casamento daquela mulher. E aí, quando eu falei para aquela pessoa isso, aquela pessoa lembrou que ela tinha uma carta de alguém que tinha escrito lá naquele lugar da mesa branca. E via vulto na casa, e ouvia barulhos, e não tinha paz para dormir, porque a brecha estava aberta. O que você precisa destruir, meu irmão? O que você precisa destruir, minha irmã? Será que tem que apagar aquele texto? Será que tem que quebrar aquele perfume? Será que você vai ter que destruir as suas redes sociais? Vai ter que excluir o Instagram? Vai ter que excluir o Facebook? O que você precisa destruir? O que você precisa arruinar, desmoronar em sua vida? Parar de insistir em algo que Deus já falou que é para você parar. Deixar situações que Deus já disse para você deixar, mas você está insistindo, mas você está protelando, mas você está postergando. Nessa noite, Deus te constituiu com autoridade para arrancar, para derrubar, para destruir e para arruinar. Eu não consigo, consegue. Eu não posso, pode. Eu não vou fazer, vai sim, porque o Espírito Santo está aqui nessa noite e ele te revestiu de autoridade. Você não pode continuar da mesma maneira. Você não pode continuar vivendo uma vida presa por causa de brechas abertas. O Espírito Santo está iluminando o seu entendimento agora. Porque eu não sei o que é, eu não faço ideia o que pode ser, mas o Deus que revela o oculto e o escondido está ministrando no seu coração agora, e Ele está te dando autoridade para destruir, para arrancar, para derrubar e para arruinar, em nome de Jesus. Pastor, o Senhor está dizendo para você um quebrador? Não. É porque tem coisas que tem que ser arrancadas. Sentimentos, rancor, mágoa, inveja, tem que ser arrancado. Luxúria, lascívia, tem que ser arrancado. Sensualidade, tem que ser arrancado. Ganância, avareza, tem que ser arrancado. E quem é que vai arrancar? O pastor? Não. O pastor só pode arrancar da vida dele. Quem vai arrancar? O líder de ministério? Não! Ele só pode arrancar da vida dele. Porque a autoridade que Deus te constituiu é para você arrancar, é para você derrubar, é para você destruir. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer: eu expurgo a minha carne. Eu destruo o que precisa ser destruído. Eu arranco o que precisa ser arrancado. Eu derrubo o que precisa ser derrubado. Porque Paulo queria agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui pela vista? Quantos querem? Levante as suas mãos assim e diga glória a Deus. Mas você vai ter que arrancar. É você que vai ter que destruir aquela preguiça, aquele sentimento de procrastinação.
Depois eu faço. Mais tarde eu faço. Semana que vem eu faço. Mês que vem eu faço. E nunca faz. E Deus tem pressa em mudar áreas da sua vida, porque Ele tem pressa em te abençoar. Eu te constituí, Jeremias, para edificar e para plantar. Edificar significa construir, fundamentar. O que você precisa construir na sua vida? Precisa construir o seu relacionamento com Deus. Precisa construir de novo o seu relacionamento familiar, conjugal, com os filhos. Precisa construir a sua carreira. Precisa construir a sua própria vida. Gente, nada cai do céu. Nada vem pronto. Essa igreja aqui, ela não nasceu no passe de mágica. Não foi pim, pararim, no tiro livre, e pum, tudo pronto, não. O presbítero Carlos trabalhou aqui nessa obra, lembra? Quantas sapatas foram feitas aqui? Mais ou menos. Mas 12 sapatas, ó, cavando buraco. Imagina o tamanho do buraco para essa estrutura. Depois tem que encher o buraco. Depois tem que fazer o altar. E tem que levantar as paredes. Dá trabalho, se machuca, investe, investe tempo, investe dinheiro, porque a vida é construção. E tem gente que quer que as coisas aconteçam da noite pro dia. Deus está dizendo, eu te dei a autoridade para você construir. Vai dar trabalho, mas você vai construir. Pode demorar, mas você vai construir. Pode não ser no seu tempo, mas você... alguém recebe essa palavra aqui? Alguém está recebendo? Você vai construir. Eu te dei, constituir, para você plantar. Plantar. A vida é feita da lei da semeadura. É por isso que tinha um ditado antigo que dizia: quem planta vento, colhe. Por quê? Porque a vida é feita da lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. Eu não sei se você, talvez sim, talvez não, ficou sabendo de um caso aí de uma cantora que namorava um jogador de futebol e desfez o casamento. Alguém ficou sabendo disso aqui? Levanta a mão. Ok. E por que ela desfez o casamento? Porque ela descobriu que o malandro estava de conversinha com outra mulher. E aí quem olha no primeiro momento fala: poxa, coitada, que coisa terrível esse marido está fazendo. Mas aí, se você procurar a história dela, você vai ver que ela era casada, entre aspas, com outro. E ela fez com o outro o que o atual fez com ela. Porque a vida é feita da lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. A Bíblia diz que Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Se ele plantar na carne, vai colher corrupção. Se ele plantar no espírito, ele vai colher a vida eterna. E Deus nessa noite está dizendo para alguém aqui: eu te constituí e te dei autoridade para você plantar. Talvez você tenha plantado ao longo da sua vida escolhas erradas até aqui. Até aqui você tem feito escolhas que têm gerado dor, têm gerado dificuldade, têm gerado prejuízo. Mas Deus hoje muda a sua semeadura. Oh, aleluia! Oh, aleluia! No seu bojo está saindo as sementes erradas e no outro bojo está descendo do céu a semente das escolhas certas. Mas você precisa plantar. Plantar amor, plantar generosidade, plantar caridade, plantar temor a Deus, plantar santidade, plantar serviço na casa de Deus.
eu vou plantar diferente. Eu tenho sido um marido que não é bom marido, mas a partir de hoje eu vou plantar diferente. Eu não tenho sido uma boa esposa, mas a partir de hoje eu vou plantar diferente. Eu não tenho sido um bom pai, eu não tenho sido uma boa mãe, eu não tenho sido um bom crente, mas a partir de hoje eu vou plantar diferente. Porque Deus te deu essa autoridade. O diabo não tem. Ele errou uma vez e acabou. Você não. Se você erra, se arrepende, busca o perdão de Deus, Ele te perdoa e te dá autoridade para arrancar as sementes ruins e plantar novas sementes, novas escolhas. Olhem para mim, versículo 18, eu estou caminhando para encerrar. O 18. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte. Diga, cidade forte. E por coluna de ferro. Diga, coluna de ferro. E por muro de bronze. Diga, muro de bronze. Contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Gente, é contra muita gente. É muita gente contra ele. Contra os reis de Judá. Por que está no plural e não no singular? Porque Deus sabia que ia ser mais de um. Porque quando Deus fala com Jeremias, é um rei. Quando Nabucodonosor invade, já é outro rei. E ambos os reis são contra Jeremias. Contra os seus príncipes, os filhos do primeiro e os filhos do segundo. Contra os seus sacerdotes, os que estavam lá, liderados por Passur. Contra o povo da terra, não é contra o povo de Israel, é contra o povo da terra. Hebreus, babilônicos, egípcios, todos contra ele. Agora olha, perceba como Deus trabalha na mentalidade dele. Deus está dizendo para ele, olha, chapa vai estar do teu lado. Muita gente vai se levantar contra você. Muita gente vai tentar contra você, vai guerrear contra você, vai pelejar contra você. Agora olha como ele forma na mente de Jeremias o entendimento para ele estar preparado para o que vai enfrentar. Eu te ponho como cidade forte. Você é uma cidade forte. Eu te coloco como coluna de ferro. Você é uma coluna de ferro, Jeremias. Eu te coloco como muro de bronze. Você é um muro intransponível, Jeremias. O profeta é um tipo de representante de Deus. Deus estava dizendo para ele, olha, eu estou mudando a sua mentalidade. Eu estou te dando um novo posicionamento. Diga posicionamento. Não, mais forte, diga posicionamento. Eu estou te dando um novo posicionamento. Porque antes você fala, eu não posso, eu sou uma criança, como é que eu vou falar? Eu não tenho idade, eu sou imaturo, mas eu estou mudando a sua mentalidade. Agora você vai ter um novo posicionamento. Ao invés de maturidade, coluna de ferro. Ao invés de se achar uma criança, muro de bronze. Ao invés de se sentir incapacitado, cidade forte. Deus está posicionando Jeremias para sustentar e resistir. Esse lado, quando eu fizer assim, vai dizer sustentar. E esse aqui, quando eu fizer assim, vai dizer resistir. Amém? Vamos lá, hein? Sustentar. Resistir. Ele está levantando Jeremias para sustentar e resistir. Sustentar o que, pastor? A palavra de Deus, os princípios de Deus, a santidade, o comportamento que agrada a Deus, a vontade de Deus no meio de uma geração corrompida. Deus está dizendo, eu te coloco como coluna de ferro. Oh, aleluia. Pode ter falso profeta, mas não quebra. Pode ter falso sacerdote, mas não quebra. Pode estar corrompido todo mundo, mas não quebra. Porque eu te constituí, Jeremias, como coluna de ferro.
e resistir. Como um muro de bronze, resistir os falsos ensinos. Resistir a Anani, que era o falso profeta. Resistir a Passu, que era o sacerdote corrompido. Resistir ao reino de Judá, que estava em idolatria. Resistir a toda a pressão de pecado que havia na sociedade. Quem entende isso, diga amém. Amém. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Põe aí, 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Glória a Deus. Jeremias, eu te coloco como cidade forte e coroa de ferro. Eu te coloco como muro de bronze, coluna para sustentar, muro para resistir. Coluna para sustentar, muro para resistir. Mais uma vez, coluna para sustentar, muro para resistir. Paulo escreveu na carta a Timóteo, o seu filho na fé. Ele vai dizer assim: olha, mas se tardar, para que saibas como convém entrar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Em outras versões é a coluna e o baluarte da verdade. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a igreja é coluna e a igreja é baluarte. Diga, a igreja é coluna e é baluarte. Significa dizer que a igreja metodista wesleyana, a nossa família aqui, é a coluna do bairro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É a coluna do bairro. E é o baluarte do bairro. Só que Bela Vista é composto por pessoas. E cada pessoa mora numa casa, cada pessoa se relaciona no trabalho com grupos diferentes. Então Deus está dizendo, na sua casa você é a coluna. Coloque aí para mim também. A coluna. Está ali. Está vendo ali? Quem está vendo a coluna? Diga amém. Está aí, sustentando. Quanto peso, hein? Quanto peso de cimento, areia, pedra, ferro, móveis que possam estar no andar de cima, pessoas que podem transitar. Mas está vendo? Está aqui. Está ali. Segurando. Não cai. Está segurando. Sabe o que é aquilo ali? É a sua foto da sua casa. Você não entendeu? Eu vou repetir. É a sua foto da sua casa. A sua casa não caiu porque você é coluna. A sua família não foi destruída porque você é coluna. Você não foi arrebentado porque alguém foi coluna na sua vida. Aleluia! Ah, meu Deus! O bairro não foi entregue porque a igreja é a coluna desse bairro. Ah, pastor, mas a minha família só tem eu de crente. É, você que é coluna lá. Eu te constituí como autoridade. Eu te constituí como autoridade. Vai intimidar, não vai não, porque você é coluna. Aleluia. Ah, vai matar, vai destruir, não vai não, porque as colunas de Deus estão sendo levantadas nessa noite. Coluna. Coluna sustenta. Você sustenta em oração, em jejum. Meu irmão, eu posso orar por você, eu posso orar pela sua casa e devo, como seu pastor e como pastor dessa igreja. Samuel disse para o povo assim: ai de mim, profeta Samuel, ele disse: ai de mim pecar contra o Senhor, não orando por vocês. Ele está dizendo que quando o sacerdote não ora pelo povo, ele peca. Então vamos tomar responsabilidade em mim e nos pastores e presbíteros dessa igreja e orar por você. Mas eu não sou a sua coluna da sua casa. Entende isso? A coluna da sua casa é você. E se você compreender o entendimento espiritual que está sendo falado
não vão cair, seu casamento não vai cair, sua vida financeira não vai cair, porque Deus se levantou como coluna. Alguém acredita nessa palavra? Coluna sustenta. Você é coluna de ferro, Jeremias. Você é coluna da verdade, igreja. Você é a coluna. E o que? Baluarte. Deus disse: Jeremias, você é muro de ferro. Paulo escrevendo vai dizer: a igreja é baluarte. Coloca aí o baluarte. Olha aí o baluarte. Está todo mundo vendo o baluarte? Qual é a função do baluarte? O baluarte é uma fortaleza que era construído para poder guardar o rei em situações extremas em que ele precisava fugir e se esconder. Era como se fosse o último reduto de um rei. Para penetrar no baluarte era muito difícil, porque o baluarte ele protegia, e ali naqueles vãos que vocês estão vendo aí no alto, ficavam pessoas, soldados, ou com flechas para atacar o adversário quando ele chegava a se aproximar. Porque o baluarte protege e resiste. O diabo se levanta contra você, contra a sua casa. Mas Deus está dizendo: eu te constituí com autoridade para ser o muro de bronze da sua família e ser o baluarte da sua casa. Tem seta, não vai alcançar, porque Deus te constituiu como baluarte. Mas pastor, eu vou blindar? Não. Quem vai blindar você é aquele que tem o escudo e tem o broquel. Mas você vai estar lá em cima, largando oração em cima do adversário. Ah, você não está crendo que eu estou pregando pela vista. Deus está levantando uma geração nessa noite que vai parar de se sentir submetido e vai se posicionar na autoridade que Deus te deu. Você é baluarte da sua casa. Põe o 18 de novo. Obrigado, Daniel. Capítulo 1 de Jeremias, vou encerrar agora, versículo 18. Eu te constituo. Você é cidade forte, Jeremias. Você é coluna de ferro. Você é muro de bronze. Oh, gente, deixa essa palavra entrar no seu coração e na sua alma. Coluna de ferro e muro de bronze. Quando os reis de Judá, quando toda a terra, quando os seus príncipes, quando os sacerdotes, quando o povo da terra, põe o 19. O 19 diz assim: eles pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eles vão pelejar. Depois que Deus muda o posicionamento de Jeremias, ele diz: olha, eles vão tentar, eles vão vir, eles vão atacar, eles vão insistir, eles vão agir. Vamos aqui só. Diga assim comigo: eles vão vir. Os inimigos vão atacar. O inferno vai vir. Mas diga com fé, hein, irmão? Se você não dizer com fé, poxa, me ajuda aí. Diga: mas eles não vão conseguir. Vão vir, vão insistir, vão pelejar, vão guerrear, mas eles não vão prevalecer, eles não vão conseguir, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fique de pé. Eu não sei, meu irmão, qual é o seu sentimento em relação a essa palavra. Eu não sei, não sei qual foi o sentimento de Jeremias
em relação ao que Deus falou para ele. Mas eu tenho uma certeza no meu coração que se Jeremias vivesse nos nossos dias e ele ouvisse de Deus isso, os inimigos pelejarão contra ti, mas eles não vão prevalecer, porque eu sou contigo para te livrar. Eu acredito, meu irmão, se fosse no dia de hoje, que Jeremias ia cantar assim: o inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Forte do Senhor. Vamos voltar no início. O inimigo, diga bem forte. O inimigo tenta laços pra me envergonhar. Mas ó, não estou sozinho nessa guerra. Você é o baluarte. Eles vêm com o ensino para destruir. Você é a coluna. Muro de bronze e coluna de ferro. Eu vou contar até 3 e você vai dizer isso. Muro de bronze e coluna de ferro. Muro de bronze e coluna de ferro. 1, 2, 3, vai! Somos nós, todo aquele que recebeu a porção do céu. Mas talvez você que está aqui ou você que está me assistindo, você ouviu tudo que foi falado aqui e pensou: realmente tem coisas que eu preciso arrancar da minha vida, realmente tem coisas que eu preciso derrubar, realmente tem coisas que eu preciso destruir. Mas como é que eu faço? Se eu não conheço esse Deus, como é que eu faço? Se eu não sou igual aos crentes, como é que eu faço para mudar a confusão da minha vida? Como é que eu faço para pôr em ordem o que está bagunçado na minha alma? A primeira coisa que você precisa fazer, e é a principal, é entregar a sua vida a Jesus.
Porque no momento que você entrega a sua vida a Jesus, Ele vai te ajudar a arrancar o que precisa ser arrancado, destruir o que precisa ser destruído, derrubar o que precisa ser derrubado, arruinar o que precisa ser arruinado, plantar o que precisa ser plantado, edificar o que precisa ser edificado e te fazer coluna de ferro e muro de bronze. Tem gente que está aqui e está vivo porque alguém foi sua coluna. Porque se fosse você, coluna não é coluna vertebral, não. É coluna espiritual. Alguém que orou por você, alguém que clama por você, alguém que intercede por você. E hoje você está aqui, hoje você está me assistindo, e Deus está te dando essa oportunidade de mudar a história da sua vida, de reescrever a sua história, caminhando com Deus e entregando a sua vida a Jesus. Feche seus olhos todos, por favor. Há alguém aqui nessa noite, talvez esteja afastada dos caminhos do Senhor, esteja afastado da igreja, afastada da comunhão, mas hoje você ouviu a palavra de Deus, e ao longo da semana o Espírito Santo vem ministrando ao seu coração e vem te preparando para esse momento, e você quer decidir entregar a sua vida a Jesus, ou decidir voltar para os caminhos do Senhor. Faça assim com a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que quer voltar para Jesus hoje? Glórias a Deus. Você pode vir aqui à frente, minha filha? Isso. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém que quer voltar para Jesus hoje? Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo? A oportunidade está aberta. Você que está me assistindo no YouTube, escreva nos comentários: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Há alguém aqui? Pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu já fiz, você não sabe os lugares que eu fui, você não sabe a confusão que a minha vida está. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus que organiza confusões, é o Deus que muda vidas. Mas você precisa decidir. E nessa noite Deus te deu a autoridade para escolher, porque você pode e tem autoridade nessa noite para declarar: chega de viver a vida que eu estou vivendo, eu quero uma nova vida. E nova vida é só em Cristo Jesus. Há mais alguém? Se há mais alguém, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma vez, do início até o refrão, para dar tempo de você vir. E quando terminar o refrão, eu vou orar e ministrar sobre a sua vida. Isso. Venha. Perigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Todas as cadeias caem por terra agora. Não estou sozinho. Toda resistência que te prende no banco cai por terra agora. Forte do Senhor. Todas as algemas que te aprisionam, quebra agora, Jesus. Venha, venha, volte do fogo e faz o leão jejuar. Sai do seu lugar e venha.
hoje. Eu te constituo, diz o Senhor, com a autoridade para arrancar o que precisa ser arrancado, derrubar o que precisa ser derrubado, destruir o que precisa ser destruído, arruinar o que precisa ser arruinado, construir o que precisa ser construído e plantar o que precisa ser plantado. Te levanto como coluna de ferro e muro de bronze. Eles vão se levantar, filha, para tentar mudar a sua decisão. Vão pelejar contra você, mas eles não vão prevalecer. Eles não vão prevalecer, diz o Senhor, porque eu estou contigo. E uma nova história eu escrevo para você. Te revisto de autoridade para o novo tempo, para você, para sua casa, para a sua vida.